na leitura. Amém. Vamos estar orando e iniciando o nosso culto de domingo, entregando assim este momento a Deus, amém? Senhor, meu Deus, Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença, por este momento de louvor, de adoração, Senhor. Possamos realmente estar aqui presentes de corpo, alma, de mente, meu Pai. Que o Senhor possa estar falando conosco nessa noite. Seja abençoando, Senhor, a vida de cada um aqui presente, os que ainda estão a caminho. Que o Senhor possa estar trazendo segurança, meu Pai. Seja assim, dando entendimento, Pai, aos nossos ouvidos, aos nossos corações, para estar compreendendo tudo que for realizado aqui neste momento. Amém. Seja agradável a Ti, Senhor, possamos realmente dedicar este momento e estar na Tua presença. Amém. Recebe nosso culto, nosso louvor, nossa adoração nesta noite, Senhor. É em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Vamos estar fazendo a leitura de 1 Timóteo. Timóteo 1. Vamos fazer a leitura de 1 Timóteo, capítulo 1, do 12 ao 17. Amém? Amém. A graça e a sua eficácia na experiência do apóstolo Paulo. Sou grato para que aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que, em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo, e quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Amém, né? Que possamos assim agradecer por este momento, ser grato, né, pela graça alcançada em nossas vidas, que foi pago um alto preço, mas nós podemos desfrutar dessa graça. Ela é merecida, mas estamos aqui buscando, né, a nossa redenção na presença do Senhor. Possamos sempre render graças, porque Ele é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém? Amém. Neste momento, vamos ter o momento dos aniversariantes. Eu vou estar vindo assim os slides da apresentação, e conforme for aparecendo a sua foto, você se encaminha aqui para frente.
Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Canta um pedacinho, né? Conhece mais ou menos? A gente conhece? Bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. E nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Amém. Vamos cantar? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti.
Não sabemos cantar, vou ler uma estrofe, né, da música que a irmã Débora mais gosta. A armadilha preparada para você é uma guerra espiritual que você não vê. O inimigo rodeado, querendo atacar, mas o Senhor dos Exércitos chegou aqui para guerrear. Vamos finalizar, né? Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado, ele entra contigo no fogo e caminha no fogo ao teu lado. Amém. Amém. Deus abençoe todos os aniversariantes. Pastor vai estar orando agora. Senhor, te louvamos, Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais uma rica oportunidade de estar nessa noite em Tua presença, pelo dom da vida, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de contar os nossos dias em Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, por cada aniversariante destes meses, pela Tua graça, Tua misericórdia sobre a vida de cada um deles, sobre a vida de cada um de nós. Muito obrigado, porque o Senhor nos favoreceu, nos permitiu chegar até aqui. Que encontre em nossos corações a cada dia, Senhor, corações sinceros, quebrantados, contritos, diante da Sua presença, para que venhamos a contar os nossos dias diante de Ti e crescer a cada instante na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Te pedimos todas estas bênçãos e um culto abençoado em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de cada um. Foram os aniversariantes de junho e de julho, tá? Neste momento também eu vou dar a oportunidade para a irmã Neide e para o irmão Arthur estarem entoando um louvor.
Amém. Né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu ainda vou estar assim, fazendo a leitura do Salmo 33. Salmos 33, do 1 ao 5. Louvor ao Criador e Preservador. Exultai-o, ó justos no Senhor. Os retos ficam bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com a arte com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Vai ter o momento primeiro do dízimo das ofertas com a irmã Neide e a irmã Gesilda. Desculpa, a irmã Sônia e a irmã Gesilda. E logo após o grupo de louvor já estará com a oportunidade. Amém? Amém.
Graças nós damos ao nosso Deus, né, irmãos, por estarmos mais uma vez em sua presença para louvar e agradecer o seu nome. Aleluias, né? Vamos nos colocar de pé, vamos adorar a esse Deus com todo o nosso amor, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Que a graça e a paz do Senhor possa repousar sobre os nossos corações nesse instante. Que nós possamos deixar que o Espírito Santo do Senhor, Ele fale grandemente aos nossos corações nessa noite. Amém? Se coloque na brecha, se coloque diante do Senhor, abra o seu coração e louve ao Senhor com alegria. Quando eu cheguei aqui na igreja hoje, eu falei justamente isso com o Senhor: Senhor, como é bom estar na tua casa. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade que tu me dás de estar aqui nesta noite para louvar e engrandecer o teu santo nome. Que esse seja o desejo de todos nós, né? Que possamos estar com alegria, abrindo os nossos lábios para entoar hinos de louvor e adoração ao nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Amém, né? Nosso Deus, Ele é o Rei da terra e o dono do céu. Amém? Possamos render glórias e louvor ao nome do Senhor. Vou estar fazendo a oração e entregando a palavra ao pastor. Senhor, meu Deus, Pai, obrigado, Senhor, por tudo que foi feito aqui, pela palavra lida, pelos louvores trazidos, Senhor, pelo momento dos dízimos das ofertas. Que o Senhor possa estar assim, Pai, recebendo e usando, Pai, este valor na Tua obra, na Tua casa e prosperando na vida dos Teus filhos, meu Deus, para que possamos, com sabedoria, trazer e devolver com alegria no coração, Senhor. Esteja abençoando, Pai, a vida do pastor, o que o Senhor já falou com ele através dos estudos da palavra que o Senhor trouxe para essa noite, Senhor, que o Senhor possa estar assim usando o Teu Filho para falar conosco nessa noite, Senhor. Esteja abençoando a Tua igreja, esta cidade e as nossas vidas, Senhor. Aqueles que precisam de alguma liberação na saúde, Senhor, que o Senhor possa estar assim também, Pai, indo com a cura, com o alívio, Pai, para aqueles que estão sentindo dores, que o Senhor possa estar assim abençoando, Senhor, nesta noite. Aqueles que não estão presentes, o Senhor sabe o motivo, que o Senhor possa estar assim, Pai, trazendo novamente aquela chama, acendendo aquela chama nos nossos corações, meu Deus. Aqueles que estão afastados, o Senhor sabe, mas que aquela semente possa prosperar, Senhor. É em nome do Teu Filho amado que eu oro e agradeço e entrego este momento. Amém. Essa oportunidade, pastor. Amém. Aleluia. Bom é cantar louvores ao nosso Deus. Amém? Amém? Amém. Como é bom cantar louvores ao Senhor. Meus amados, em nossas vidas, todos os dias nós temos escolhas para fazermos. Nas nossas vidas, nós temos escolhas simples de vestir uma roupa, de preparar um alimento, do que almoçar, de que perfume usar, para quem tem mais de um perfume, né? Se eu vou hoje fazer exercício, eu não vou fazer exercício. Todos os dias nós temos escolhas simples e temos escolhas complexas também, que nós temos que decidir no decorrer da nossa vida. Vamos namorar? Não vamos namorar. Vamos noivar? Não vamos noivar. Vamos casar? Não vamos casar. Vou fazer faculdade? Vou trabalhar? Que curso que eu vou fazer? Decisões muitas vezes que definem o rumo da nossa vida. Há muitos médicos ganhando muito bem, mas são pessoas absolutamente frustradas. Porque quando eles pensaram em ingressar na medicina, não pensaram talvez no dia a dia. Em quantas pessoas eles viriam atender, quantas pessoas talvez faleceriam ali sob os seus cuidados, quanto sangue talvez eles iriam ver, quantos ossos eles iriam colocar no lugar. E há muitos médicos que eu creio que quando vão dormir já imaginando que quando acordar já tem um monte de gente para atender. Há pessoas que não pensaram tão alto na medicina, pensaram um pouco mais baixo, ganham muito menos, mas são pessoas extremamente mais felizes. Pessoas que vão dormir já esperando amanhecer para ir trabalhar de novo, para glorificar a Deus de novo. Há pessoas que quando escolheram mal no seu relacionamento, não tem mais o que fazer. O pastor Cláudio Duarte ainda brinca, fala agora, chupa essa manga. Queridos, todos os dias nós temos escolhas. Há muitos caminhos, possibilidades de muitos caminhos que nós temos que percorrer. E em muitos casos em nossas vidas, quando nós escolhemos sozinhos, escolhemos por nós mesmos, nós escolhemos errado. E quando escolhemos errado, nós nos arrependemos. Mas há muitas vezes caminhos que, de acordo com o nosso arrependimento, não tem volta, não tem solução. Nessa noite nós vamos pensar sobre este assunto: 2 caminhos e uma escolha. Qual é a sua escolha? No livro de Mateus, no capítulo 7, Mateus 7, verso 13 e 14, como base nós vamos estar usando.
Mateus 7, verso 13 e 14. Texto muito conhecido, mas de profunda reflexão para as nossas vidas. Mateus 7, 13 e 14. Diz o texto: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Queridos, especialmente quem tem claustrofobia, não gosta de lugares apertados. Então é tendência do homem gostar de ter mais espaço, não é? Quer ver uma coisa? Tem muito casal trocando a cama de casal comum por uma king. Por quê? Porque um às vezes é mais espaçoso do que o outro. Há muitas pessoas dormindo com a coberta e acordando desenrolado, porque além do outro ocupar mais da metade da cama, ainda leva a coberta toda. Não? Há muitas pessoas hoje que, apesar de serem casal, cada um tem a sua coberta, para não correr o risco de amanhecer com frio. Então, meus amados, o ser humano em si gosta de ter mais espaço, gosta de ter mais liberdade. E, queridos, quando esta liberdade, direta ou indiretamente, é tirada de nós, isso nos causa um desconforto, sendo claustrofóbico ou não. Ninguém gosta de viver em aperto, quer lá seja em qual área da vida. Mas quando nós pensamos em dois caminhos, quando nós pensamos que temos que tomar decisão a respeito disso, quando nós entendemos que nós temos uma escolha e essa deve ser ímpar e não há margem para erro, nós temos que compreender antes disso que sem Deus nós não somos absolutamente nada. Então o Senhor nosso Deus está em um caminho desses dois. Quando nós compreendemos que sem Ele nós não somos nada, clareia em nossa mente o caminho pelo qual nós temos que percorrer, o caminho pelo qual nós temos que andar, e a decisão acertada que nós temos que tomar para viver em paz. Para viver em paz. Há muitas pessoas que vivem nesse mundo tendo de absolutamente tudo, não sentindo falta de nada, mas vivem em constante tribulação. Vive sem a paz, porque o príncipe da paz não está com eles. E, queridos, nessa noite então nós vamos colocar aqui dois caminhos claros, e esse texto nos traz. Um é estreito e um é largo. O texto diz: um conduz à vida eterna e outro à perdição eterna, afastado para sempre do Senhor. Então é-nos apresentado nessa noite dois caminhos, e que de maneira consciente nós possamos optar por aquele que, sem dúvida nenhuma, é o mais difícil, porém, é o único que nos conduz ao céu. O texto está dizendo que nós temos que entrar por uma porta que é estreita, por um caminho que é mais difícil, por um caminho que é mais apertado, não é? Por um caminho que não tem muito espaço. O texto está dizendo que espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e muitos têm entrado por ele. Apesar de viverem em maior facilidade neste mundo, estão andando em um caminho que não conduz ao céu, que não conduz a Deus. E o texto ainda diz que a porta estreita é a porta apertada, é apertado esse caminho, mas é o caminho que leva à vida, e poucos têm encontrado. Amados, a palavra do Senhor diz, e nós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, queridos, não adianta apenas sermos membros de igreja, não adianta apenas conhecermos a Bíblia, não adianta fazermos durante nossa vida, algumas leituras bíblicas de Gênesis e Apocalipse, não adianta lermos a Bíblia toda algumas vezes em nossas vidas, se ela não fizer diferença em nós. Não adianta nós lermos, conhecermos a palavra do Senhor, sermos instruídos na palavra de Deus e não assimilarmos isso,
e não trazermos isso para o nosso coração, para o nosso dia a dia. Há muitas pessoas que conhecem a palavra. Há muitas pessoas que são doutores da palavra. Falamos aqui semana passada, lembramos de Nicodemos, não é? Doutor da lei. Meus amados, o Senhor Jesus não olha para nós e não nos enxerga como graduados, como pós-graduados. O Senhor Jesus não olha para nós e não nos identifica pelos cursos que nós fizemos nessa vida. O Senhor Jesus não olha para nós e não nos identifica, queridos, por essas coisas que passam, que acabam e que para o reino celestial não tem valor nenhum. O Senhor olha para nós com olhar de graça, de misericórdia. O Senhor olha para nós, olha para o nosso coração em primeiro lugar e ver de fato se nós assimilamos isso, a palavra do Senhor, de tal maneira que ela esteja fazendo diferença em nossas vidas. Não adianta crescer indo à igreja. Temos que conhecer a verdade, temos que viver a verdade, temos que falar a verdade, temos que ser orientados, direcionados e amparados pela verdade. Contra fatos não há argumentos. Se vivemos a verdade, vivemos no Senhor. E se vivemos no Senhor, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se é maior o que está em nós do que o que está no mundo, o Senhor pleiteia a nossa causa. Se o Senhor pleiteia a nossa causa, todas as nossas causas, irmãos, já estão ganhas. Porque o Senhor não perde uma causa. O Senhor não perde uma causa. E se o Senhor não perde uma causa, nós somos, põe aspas aí, clientes do Senhor. Põe aspas e não me entendam mal, né? Pensando, vindo neste pensamento aí. E queridos, que advogado maravilhoso. André, nosso advogado, né? Mas que advogado maravilhoso. Para esse advogado não tem causa perdida. Para esse advogado, meus amados, nós podemos entregar a causa e simplesmente descansar. Não precisa ficar ligando, não precisa ficar perturbando, porque esse advogado tem o tempo certo das coisas acontecerem. Ah, pastor, mas eu já orei, irmãos, eu já coloquei diante de Deus, eu já fiz isso, já corri atrás e o homem não me ouve, e a mulher não. Irmãos, tem um que é maior que ele, tem um que manda dele, não é? Deus mandou aquele grande peixe engolir as ondas. Deus mandou aquele burro parar, não é? Bater o pé e não sair do lugar, mesmo sendo espancado. Deus mandou, e a gente pode trazer lembrança aí de alguns animais na Bíblia, animais irracionais que Deus mandou e eles obedeceram. A pesca maravilhosa, né? Dali trouxe aqui na quarta-feira. A pesca maravilhosa. Não tinha peixe naquele lugar, não era horário de peixe estar por ali, mas Deus mandou. Vai lá, vai para a rede. E aqueles peixes foram para a rede. E aqueles homens foram grandemente abençoados e desafiados. Então, independentemente de qual seja a sua causa, queridos, quando nós colocamos a nossa vida no caminho certo, quando tomamos a decisão correta, nós podemos descansar, porque o Senhor está nesse negócio. E quando Deus está, não há derrota. Primeiro, escolhendo o caminho estreito. Vamos abrir lá em Daniel. Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, a partir do verso 1. Daniel 1, a partir do verso 1. Daniel 1, versículo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, a cercou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá,
e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formoso de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia da porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse em não se contaminar. Ora, terminando aí, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Meus amados, imaginem aquela cidade sitiada, aquele povo levado cativo, e dentre eles, esses jovens hebreus, já trazendo para a língua que nós mais conhecemos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E amados, o rei tinha um propósito na vida desses homens, escolheu-os como sendo homens de linhagem real, como sendo homens sábios, a fim de prepará-los, a fim de instruí-los, para que num futuro não tão distante eles pudessem servir ao rei de maneira especial. Homens instruídos, no versículo 4 diz jovens instruídos, jovens sem defeito, olha o que diz, jovens formosos, jovens de boa aparência, jovens instruídos em toda a sabedoria, jovens sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na sua língua. Puxa, imagine, você ser ali quase que, vamos dizer assim, é claro, ainda sendo escravo, quase com o braço direito do rei, uma linhagem real diante do rei. E o rei diz: olha, prepare-os durante 3 anos, dê a eles do que eu como, dê a eles do que eu bebo, e depois de 3 anos, quando eles estiverem prontos para entrarem em minha presença, os tragam. Irmãos, que desafio, hein? Só ia comer comida boa, só ia beber coisa boa, e estar no palácio, né? Mas aconteceu que Daniel, no verso 8, colocou em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Daniel decidiu em seu coração não se contaminar com a bebida, com o vinho que o rei tinha. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Tinha uma decisão na vida dele: se privar, não é? Daquelas iguarias, se privar daquelas bandejas que o rei estava oferecendo, e estar digno e completamente apto, limpo de consciência e puro de coração diante de Deus, ou aproveitar que ele estava em outra terra, aproveitar que ele estava em outro lugar, aproveitar que ele estava em outro reino, em outro ambiente, um ambiente muito distante, em outro caminho, e se contaminar. Afinal de contas, nenhum conhecido estava vendo, nenhum conhecido estava vendo. E diante de nós, muitas vezes, pensando nesse texto, é nos colocado 2 caminhos, especialmente quando saímos de perto da nossa terra, especialmente quando saímos de perto da nossa parentela.
nós temos um desafio muito grande: continuar sendo fiéis diante do nosso Deus, ou aproveitar essa distância e começar a fazer tudo o que no nosso íntimo talvez tivéssemos vontade e não fazíamos porque tinha alguém por perto. Ele preferiu não se contaminar com as iguarias do rei. E essa decisão mostrou de fato que ele era sábio. E essa decisão mostrou de fato que ele era inteligente. E essa decisão mostrou de fato que ele era honrado, que apesar de ser jovem, era um jovem que tinha convicção de sua decisão, de sua escolha e do caminho que ele estava percorrendo. 3 anos para se apresentar diante do rei. E muitas vezes nós queremos nos apresentar diante do nosso Deus de qualquer jeito. Precisamos nos purificarmos, precisamos nos limpar nossa mente, limpar o nosso coração, limpar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Precisamos nos purificar, limpando a sandália dos nossos pés, porque o lugar que nós nos encontramos se tornou um lugar santo, porque o povo de Deus, que é santo, se reúne neste lugar. Nós precisamos compreender que por onde nós passamos, nós temos que fazer diferença, porque somos discípulos do Senhor Jesus, e por onde o Senhor Jesus passava, a diferença era feita. Então, se Ele está em nós e nós estamos indo, Ele está indo conosco. E onde Ele passa a mudança, e onde Ele passa a transformação, e onde Ele passa a restituição, nós precisamos escolher o que nós temos que fazer e escolher de maneira correta. O servo do Senhor no passado, nós volta e meia trazemos esse texto aqui em lembrança. Ele diz: escolhei hoje a quem se faz. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não perguntou se essa opinião era da maioria. Ele não perguntou se a maioria queria pagar um preço para levar Deus a sério. Ele diz: olha, escolhei vocês, cada um escolha quem vocês vão servir. Mas independente da escolha de vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 20, diz: portanto, pelos seus frutos vos conhecereis. Tem jeito não. Quando a gente olha para o Deus do céu, olha a situação. Não é diferentemente do que julgar a pessoa, biblicamente falando. A Bíblia diz o quê? Pelos seus frutos vos conhecereis, não é? Então, de que maneira o mundo tem olhado para nós? Que frutos o mundo tem visto em nós? Que tipo de fruto, qual a qualidade desses frutos que nós estamos produzindo, se é que estamos produzindo algum fruto? Segundo, escolhendo o caminho estreito, o mais difícil, usufruiremos dos poderes de Deus. Poder de curar. Nós cremos em um Deus, nós adoramos a um Deus que tem poder de curar. Lembra? Não precisa abrir, é uma história conhecida, aquela do paralítico de Cafarnaum. Quem quiser marcar depois e meditar com mais tempo em casa, Marcos 2, de 1 a 12. O texto diz que aquele homem estava enfermo, não podia andar, em cima de uma cama, contando com a ajuda dos seus 4 amigos. Os amigos o levam até a casa em que Jesus está, que o texto diz que estava transbordando de gente. Até nos umbrais das portas tinha gente pendurada para ver o Senhor Jesus, e Jesus estava lá no centro, falando e fazendo maravilhas. E aqueles homens levantam aquele paralítico na cama, descobrem a casa, tinha telhado, e desce aquele homem no meio, até a presença do Senhor Jesus. Jesus, olhando aquela cena, disse: nunca vi isso. Cura aquele homem, e sem fisioterapia, sem necessidade de outro tratamento, aquele homem sai pulando e leva embora a sua cama, para que lá na frente, quando ele se esquecer, ou que ele viesse a se esquecer da tão grande maravilha que o Senhor Jesus havia feito na vida dele, ele pudesse olhar para a cama e lembrar do lugar de onde ele saiu e como ele está hoje. Não vamos esquecer, irmãos, da decisão que nós fizemos um dia. Não vamos esquecer, amados, do caminho que nós optamos trilhar um dia. Porque a Bíblia diz que aquele que toma a mão do arado e olha para trás, não é apto
não é digno do Senhor. Nós escolhemos o melhor caminho e não podemos abrir mão de ir a Ele e nele até a consumação dos séculos. Nós cremos em um Deus que tem poder de curar. Aquele cego de Jericó, né? Está em Marcos 10, 46 a 52. Aquele cego de Jericó começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, mais uma vez, no meio da multidão, os seus vão dele calar a boca. Mas ele desperta a atenção do Senhor. Ele chama a atenção do Senhor. Jesus para tudo, larga todos para trás, volta-se para ele e diz: o que queres que eu te faça? Para o Senhor que eu veja. Então Jesus cospe a terra, né? Pega aquele olho, passa no olho daquele homem e cura a cegueira daquele homem. E tantos irmãos que Jesus curou, e tantos que ele libertou, né? Apenas com o poder da sua palavra, né? Depois, quando a gente lembra de outros personagens bíblicos, lembra? Vai no rio e mergulha 7 vezes. Puxa vida, mas em minha terra tem rios tão mais limpos. Vou mergulhar nesse rio, ele vai sujo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Às vezes nós não queremos pagar preço para ser abençoado, né? O Senhor nos dá direção para a cura. O Senhor nos dá direção para a vitória. É um preço às vezes pequeno, mas que nós temos que pagar. E nós não queremos pagar, irmãos. Nós só queremos a bênção. Mas eu imaginei que o Senhor ia colocar a mão sobre mim. Ele mandou mergulhar 7 vezes. E mergulha uma vez e levanta e nada. E mergulha outra e levanta e nada. Isso porque alguns homens servos foram usados para dizer: Senhor. Em outras palavras, o que é isso? Já chegou até aqui, dá uns mergulhinhos ali, né? E ele, convencido ali pelos seus servos, ele mergulha e o Senhor cura de maneira extraordinária. Cremos em um Deus que tem poder para curar, cremos em um Deus que tem poder para libertar das correntes físicas. Vamos relembrar esse texto, Atos 16. São textos que podemos facilmente apenas relembrar sem precisar de sua leitura, mas em uma leitura resumida. Vamos aí em Atos 16, versículo 25 a 31. Texto lindo, lindo, tremendo, a palavra de Deus. Um Deus que tem poder de curar, um Deus que tem poder de libertar de correntes físicas, como aconteceu ali em Atos 16, 25 a 31. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Tanto aquele carcereiro quanto outros presos foram salvos do inferno naquela noite. Paulo e Silas ficaram ali um tempo naquela prisão, para que o Senhor pudesse usá-los ali, para que outros fossem salvos. Às vezes, meus amados, Deus nos conduz em um determinado caminho, Deus nos coloca em determinado lugar, em determinada situação, para que através das nossas vidas outras pessoas conheçam o poder de Deus e aceitem a Jesus Cristo como Salvador. Mas nós às vezes não compreendemos isso e só nos questionamos: Senhor, por que eu estou aqui? Por que eu cheguei até aqui? Por que o Senhor me permitiu acontecesse isso em minha vida? E o Senhor tem um propósito, irmãos. Tem um propósito tremendo, extraordinário por trás de cada situação. Poder de libertar de correntes físicas, poder de libertar de correntes espirituais. Então vamos abrir, é o texto de Marcos 5, de 1 a 13,
do endemoniado gadareno, onde o Senhor Jesus dá libertação espiritual àquele homem. Ele volta a ser o que ele era antes da primeira vez que havia ficado possesso pelo poder do inimigo. Poder de transformar. Então Paulo, de perseguidor a perseguido, por amor ao Senhor, exímio pregador do Evangelho. Quando a gente olha a vida de Paulo, a gente percebe o poder de Deus em transformar a vida do ser humano. Então, o que Deus fez na vida de Paulo é o bastante para nós jamais usarmos essa frase: eu lavo as minhas mãos, não falo mais nada com essa pessoa, eu desisto, essa pessoa não tem jeito. Ó, o que o Senhor fez com Paulo, irmãos? Ele era perseguidor, ele passa a ser perseguido. Era um homem de alta periculosidade, era um homem de alto, não é, cargo ali no meio daquele povo, absolutamente temido, que ele passa a ser perseguido, ele passa a ser esnobado por muitos. A transformação foi tão grande que em alguns momentos da vida de Paulo, os homens ficavam cismados de dar um voto de confiança para ele, achando que era treta. Não conheciam a graça e o poder de Deus, né? Não conheciam o poder transformador do Senhor, e passaram muitos a conhecer depois através da vida de Paulo. Zaqueu desfrutou do poder de transformação que o Senhor dá. Ao se entregar de coração ao Senhor, se prontifica a dar metade dos seus bens e a restituir outros que ele havia defraudado até 4 vezes mais. O Senhor volta para ele e diz: hoje veio salvação a esta casa. Poder para salvar, poder de curar, poder de libertar, poder de transformar, poder de salvar. Ladrão na cruz não teve mais tempo para dar bom fruto, não teve tempo para dar bons testemunhos depois daquele momento. Quando alguém se converte, muitas vezes em momentos difíceis, ainda levanta alguns e fala: vamos ver, né? Se prevalece ou se persiste nisso aí, porque converteu assim pela dor. Então vamos ver depois que a dor passar. De fato, depois que a dor passa, muitos demonstram realmente que não tiveram conversão. Muitos, queridos, que durante essa pandemia, por exemplo, Deus livrou de maneira tremenda, Deus livrou de maneira extraordinária, e muitos perderam a oportunidade de voltar e ficar gratos ao Senhor pelo resto da vida, mudando de vida. Aproveitam hoje a sua saúde, talvez muitos por aí afora, para fazer o que faziam antes de estarem doentes. Uma pena. Receberam um grande milagre e estão jogando a vida fora mais uma vez. Ladrão na cruz. Perceba a visão deste momento no livro de Marcos. Marcos 15. Já estamos concluindo aqui para ir para o último ponto pequenininho, já a conclusão. Marcos 15, 31 e 32. Na visão do livro de Marcos. Marcos 15, 31 e 32. Diz o texto: e da mesma maneira também os principais, os sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros, não pode salvar a si mesmo. O Cristo, Rei de Israel, desce agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Olha que coisa. Na visão de Marcos, no livro, em sua escrita, aqui está dizendo que até os ladrões, os dois da cruz, neste momento foi flagrado ali, injuriando o Senhor Jesus Cristo. Já em Lucas mostra que algo diferente acontece, pois a salvação é dada a um em seus últimos suspiros. Vamos ler, vamos ver. Lucas 23. Lucas 23, a visão de Lucas agora sobre aquela cena da cruz. Lucas 23, quando eu digo a visão de Marcos, a visão de Lucas, irmãos, porque o nome já mostra, e nós sabemos que eram duas pessoas distintas, né? E elas não estavam exatamente no mesmo lugar. Estavam no mesmo cenário, mas não estavam no mesmo lugar.
Talvez um estivesse mais perto da cruz do que o outro, um estivesse ao lado da cruz, o outro estivesse à frente, na frente, e alguns pegaram alguma coisa e outros não. Por exemplo, nós estamos no mesmo ambiente. Eu daqui estou vendo as bênçãos lá no fundo das caixas. Os irmãos daqui já não estão vendo porque estão atrás de vocês, certo? Então Marcos viu que os dois ladrões injuriavam. Os dois estavam discutindo, tentando encher a paciência do Senhor Jesus naquele momento, ao invés de clamar por misericórdia. Mas já Lucas, em outro momento, viu essa cena tremenda, extraordinária. Lucas 23, 39. Lucas 23, a partir de 39, diz assim: e um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele. E um dos malfeitores blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro que Marcos viu há algum tempo, injuriando o Senhor, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas que coisa linda! Quantas pessoas nós conhecemos, e talvez alguns já fizeram, no passado fizeram até parte do grupo que dizia ser cristão. Eu não. Eu. Por nada. E hoje estão aqui, louvando a Deus, glorificando a Deus, agradecendo a Deus, reconhecendo Deus suficiente para te dar a bênção, para te dar a vitória, para te dar a salvação em Jesus. A mulher pega em adultério, Jesus diz: vai e não peques mais, eu te perdoo. Ele tem poder de curar, ele tem poder de libertar, ele tem poder de transformar, ele tem poder de salvar. Em último, não permita que os prazeres temporais e as facilidades desse mundo pecaminoso te atraiam mais do que o sacrifício vivo do Senhor Jesus na cruz. Último texto, Isaías, último texto da noite, Isaías capítulo de número 53, concluindo, Isaías 53, a partir do verso 1. Isaías 53, a partir do versículo 1, diz: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Irmãos, perceba isso aqui. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Perceba, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Não permita que as dores, os cravos e os agravos sofridos por Jesus não tenham significado em sua vida. Não permita que esse sofrimento que o Senhor Jesus passou seja em vão em tua vida. Não permita que o sangue vivo e puro que ele derramou ali na cruz do Calvário não tenha sentido em sua vida. É o sangue que cura, é o sangue que liberta, é o sangue da vida, é o sangue que revivifica. Queridos, esse sangue precioso foi derramado sobre nós. É o sangue que purifica, que
cura, que limpa e que cobre, a Bíblia diz, a multidão de pecados. Independente do que você fez, independente de como está a sua vida hoje, Jesus Cristo está neste lugar. Jesus Cristo quer perdoar, Jesus Cristo quer limpar, Jesus Cristo quer purificar, Jesus Cristo quer salvar. Não permita que a passagem do Senhor Jesus por este lugar seja em vão. Ele está aqui porque nós estamos aqui. A palavra diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então esse lugar, nesta noite, mais uma vez, se tornou um lugar extremamente especial, porque aqui está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se você precisa ser transformado nessa noite, já sabe a quem recorrer, e aproveite que Ele está aqui. Se você precisa ser curado, transformado, liberto, você precisa de salvação nessa noite, aproveite que Ele está neste lugar. Aproveite, Ele marcou o encontro, Ele está aqui. Nós só precisamos abrir os nossos corações e falar com Ele, e pedir para Ele, porque Ele salva. 2 caminhos, uma escolha. Qual é a sua escolha nesta noite? Vamos pedir ao Senhor que nos use. Vamos pedir ao Senhor que nos limpe, que use as nossas mãos, que use os nossos pés, que use as nossas vidas para o louvor e para a honra da sua glória. Amém? Convido o grupo de louvor. E convido também o irmão Flor, nosso diácono, esteja chegando à frente, vamos participar da ceia do Senhor. Não daria para ele aí? Quer que chame outro? Quer passar? Pode? Irmão Arnon, quer nos ajudar hoje. A distribuição. Meus amados, quem toma a ceia do Senhor? Aqueles que já foram batizados, já aceitaram Jesus como Salvador, já foram batizados e estão gozando de comunhão com Deus e também com a igreja. A palavra do Senhor diz: e analise o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba deste cálice, pois quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Então, se você já aceitou Jesus, se você já foi batizado, se você está em comunhão com Deus e com a sua igreja, poderá, assim, analisando a si mesmo, poderá se colocar de pé para participar da celebração da ceia do Senhor, enquanto os irmãos vão estar fazendo a distribuição. Amém. Glória a Deus. Usa-nos, Senhor.
Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor, comemos o pão e tomemos o cálice. Deus poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, Pai, e te agradecemos, porque um dia do alto da tua glória, o Senhor mandou seu Filho amado Jesus, e essa salvação bendita alcançou os nossos corações. Muito obrigado, ó Deus, porque antes de nós te escolhermos, o Senhor escolheu a nós, e tem nos sustentado, fortificado a cada dia, Senhor, tem nos amparado para permanecermos firmes na decisão que nós tomamos nesse caminho que salva, que liberta e que nos leva até o céu. Ó Deus, queremos te pedir que a graça, a paz, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo, Deus vivo, seja conosco e com toda a tua igreja espalhada pela face da terra hoje e para todo sempre, em nome de Jesus.